O Botafogo está cada vez mais forte na corrida por Christian Medina. Dessa vez a informação é de que o Fluminense está fora do páreo. A notícia é de que o Fluminense não tem interesse na contratação, mas a gente sabe qual é o interesse. A gente sabe aqui, ó, chama dinheiro. Esse é o nome do interesse. O Botafogo vai para cima do Medina para poder repor a saída do Marlon Freitas. Vamos falar também sobre Miguel Agamés. Quem é Miguel Agamés? É uma joia colombiana que diversas páginas de análise de desempenho de ontem para hoje surtaram ao saber do interesse do Botafogo por essa joia colombiana. Dizem que é um jogador com potencial de classe mundial. E o John Textor segue garimpando talentos pela América do Sul. Abaixo de 20, 19 anos, temos aí o Riquelme, que chegou para a zaga, Montoro, Barreira, podemos ter agora o Agamés, e por aí vai, além do Kadir e tantos outros. É o John Textor que está semeando, ele está plantando. Pode ser que esses jogadores não estourem agora em 2026, mas muitos deles vão certamente estourar, porque tem muito talento. Da negociação com o Palmeiras, que ficou travada por uma nova cobrança dos empresários do Marlon Freitas, essa galera é muito mercenária. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 2 vídeos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol Regatas. É um vídeo na parte da manhã, às 8h45 e outro às 18 horas. Vamos atualizar tudo para você a partir de agora. Eu vou começar falando sobre uma informação que circulou ontem, no final do dia, e eu já tinha antecipado isso aqui, mas eu antecipei não por informação, foi por análise mesmo, muito honestamente com vocês. O Danilo é o substituto do Marlon Freitas, natural substituto do Marlon Freitas, e no cara a cara com o Palmeiras, o Botafogo larga muito na frente. Nós temos um jogador mais jovem, um jogador de maior valor de mercado e um jogador que tecnicamente é muito superior ao Marlon Freitas. E a informação desse momento é que o Botafogo internamente enxerga o Danilo como esse substituto natural. É um cara com uma característica e potencial para liderar o meio-campo do Botafogo, não apenas como um volante, mas aquele cara que não apenas um cara que vai cuidar ali da saída de bola de uma forma limitada, mas um cara na leitura de jogo. Isso encaixa perfeitamente com a visão de jogo que o Martin Anselmi tem. O Danilo é um cara que tem as características que o Anselmi quer para o seu jogo. E o clube precisa trazer volantes, né? Tem uma série de volantes aí no elenco, mas a gente sabe que Alan dificilmente deve continuar, a gente sabe que o Newton dificilmente deve continuar, e falta também um camisa 5, né? O Danilo você segura, porque sabe que uma proposta pode chegar a qualquer momento na casa dos 30, 35 milhões de euros, e aí você vai fazer bastante dinheiro. E é bastante tentador também, né? Você não realizar uma venda como essa, principalmente falando do caixa do John Textor, que a gente sabe que não está nos seus melhores dias. Alan e Newton, se você mantém como opções de elenco, é um recado para a temporada, né? Se você não está ambicionando muita coisa, a expectativa é que você troque esses volantes por volantes ainda mais potentes, principalmente quando você olha para um calendário de Libertadores da América e Brasileirão. Fica nítido que o meio-campo é uma posição que precisa receber investimentos. Quando você diz que o Botafogo tem que contratar um titular, né, e mais um, pelo menos, para a volância do Botafogo, um camisa 5 e mais um ali para poder servir de profundidade de elenco, é a informação de que o clube já busca esse camisa 5. Na verdade, é uma busca antiga, né? Desde a saída do Gregory, a gente já deveria ter feito essa reposição e ainda não fizemos. E agora, o Botafogo cada vez mais considera a contratação de 2 volantes como prioridade absoluta. Até porque as opções internas são poucas. E as que tem, nós não confiamos muito nela. Claro que o clube não vai falar isso, mas o torcedor sabe muito bem do que eu estou falando. 2025 provou bastante isso. A diferença é que a gente precisa olhar para o scout do Botafogo de uma forma que em 2024 acertou muito, mas em 2025 não acertou tanto, né? Então, tem toda essa questão aí para a gente poder ficar de olho. Aliás,
O caso do Marlon Freitas é bastante emblemático com isso, né? Seria o Marlon Freitas uma espécie de Manafá 2.0, Manafá por parte do time paulista? Acredito que não. Eu acredito que os clubes e o jogador com o empresário vão acabar, de alguma forma, se acertando. O que está acontecendo ali no caso do Marlon Freitas? O Marlon tinha 10% dos seus direitos econômicos. Então, todo jogador tem lá 100% de direitos econômicos. 90% era do Botafogo, 10% era do jogador. Para poder destravar as negociações, algo que me deixa ainda mais decepcionado com o Marlon, ele abriu mão dos seus 10% na negociação para poder ir para o Palmeiras. Literalmente, ele não só pediu para sair, ele pagou para sair. Ele abriu mão e não é de pouco dinheiro, não. Nesse caso, 10%, a gente está falando de 3 milhões e 300 mil reais. O cara abriu mão disso para poder ir para o Palmeiras. Assim, é de uma coisa... para mim, eu não tenho outra forma de classificar essa transação do Marlon Freitas por parte do jogador, dessa vontade dele louca e desesperada de sair daqui para poder ir para lá. Para mim é nojento tudo que eu estou lendo e vendo e ouvindo sobre o Marlon Freitas. É um cara que jogou uma idolatria toda no lixo. O cara que certamente poderia ficar aqui até o final da sua carreira, gozando do prestígio de ser um ídolo, de um título de Libertadores, capitão de um título brasileiro, aquela coisa toda, ele certamente ficaria muito mais milionário daqui para frente. Indo para o Palmeiras, ele vai ficar um pouco mais milionário. E o cara simplesmente pegou toda a idolatria que ele tinha e jogou no lixo e pagou para jogar no lixo. Gente, esses empresários, eu não sei se isso é o jogador, se é o empresário, mas assim, essa galera se sabota, eles se destroem. É absurdo o que aconteceu no caso dele. Mas, enfim, dando continuidade à nossa pauta aqui, ele abriu mão dos seus 10%. E aí, o que acontece? Na hora do vamos ver, de assinar contrato e tudo mais, o empresário dele, Márcio Bittencourt, falou, não, calma aí, cadê os meus 10%? Não, 10% nada, o Botafogo fechou a porta na cara do empresário. Parabéns ao Botafogo pelo posicionamento. O Palmeiras que compense esses 10% para o Marlon Freitas. O Botafogo não tem absolutamente nada a ver com isso. Ou o Botafogo não paga esses 10%, ou o Marlon Freitas, na minha opinião, se ficar que treine em separado, que busque uma nova proposta no mundo árabe e tudo mais. Mas também já não quero mais ver jogando no Botafogo. Acho que um cara que trata o clube dessa forma... Gente, eu vi o Jefferson. Eu vi o Jefferson jogar uma Série B com mais de 10 meses salários atrasados, rejeitando Premier League para jogar Série B, para ficar aqui rendendo para Marlon Freitas. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Miguel Agamezo, um jogador de apenas 16 anos. Né? Eu sei o que você está pensando. Gente, mas o Texas só contrata jogador garoto. Cadê os jogadores mais velhos? Cadê os jogadores que chegam prontos para resolver? Como ele contratou o Almada, já com 23 para 24 anos. Como ele contratou o Luiz Henrique, já com 23 para 24 anos. Aquele cara que chega para conquistar o título. Pois é, esses jogadores de 20 milhões de euros, de 23, 24 anos, a informação que eu tenho até então e que vem se confirmando ao longo dessa janela é que a gente não vai ter nessa janela, tá? O que não quer dizer que nós não vamos contratar jogadores tão bons quanto eles. O Montoro já foi isso. O Montoro, na minha opinião, basta pegar os números do Montoro. O Montoro, pelo Botafogo, com 18 anos, já fez mais gols e assistências em menos jogos do que o Almada. O Montoro tem potencial de ser melhor do que o Almada, só que ele não tem 23 anos, portanto, faltam uns 4, 5 anos para que ele ganhe aquele porte físico, aquela maturidade dentro de campo, aquela leitura tática do jogo, experiência. Falta essa experiência ainda para o Montoro. Vamos ver se jogadores de 18, 19 anos são capazes de conduzir o Botafogo a títulos. Nós já sabemos que jogadores do nível do Almada e do Luiz Henrique, quando vem, né, Igor Jesus, agora na Premier League se provando num nível ainda maior, nós já sabemos que esses jogadores são capazes de trazer brasileiros, são capazes de trazer Libertadores. Será que jogadores de 18, 19, 20 anos, com o mesmo potencial técnico, mas com menos idade, com menos rodagem, com menos estrada, são capazes de trazer esses títulos? Essa é a aposta da SAF do Botafogo para 2026, muito claramente, desde 2025, quando contratou esses jogadores. Nós já temos 2 jogadores tecnicamente muito diferenciados. Quero te lembrar do gol do Barreira de bicicleta dentro da Neoquímica Arena. Aquilo é personalidade de Luiz Henrique. Aquilo é personalidade de jogador grande.
Aquilo é personalidade de jogador que vai brilhar nos principais palcos do futebol mundial em Copa do Mundo já já. Não tenha dúvida em relação a isso. Esse moleque é muito diferenciado. Potencial técnico ali não falta. Agora, tá pronto para poder ser o cara que vai conduzir o Botafogo numa Libertadores? O ponto é esse. E aí surge a notícia de que o Botafogo tá atrás de um moleque de 16 anos de idade. Muito novo, né? Alguém vai poder lembrar, pô, mas calma aí, o Hendrick também surgiu muito novo. Calma lá, o Estevão também surgiu muito novo. Tá bom. Então vamos lá. Enquanto a gente discute veterano com salário alto, né, no caso do Barbosa, que está renovando, e o Botafogo segue otimista pela renovação do Barbosa, enquanto a gente vê o Marlon Freitas indo embora por questões financeiras, né, e a gente vem trocando esses jogadores aí com outros clubes do futebol brasileiro, o Botafogo trabalha em silêncio naquilo que rende bem, né, que é o ativo precoce. O clube quer a contratação de Miguel Agamés, meio-campista de 16 anos do Júnior Barranquilla, da Colômbia, visto como um potencial enorme por quem acompanha o futebol sul-americano. Um analista, alguns analistas, né, inclusive eu li vários deles, já chegaram a rotulá-lo como um potencial world class. E o detalhe simbólico que sempre pega no imaginário, o garoto já segue o Botafogo no Instagram, inclusive, né? Então o pessoal já fica, ai meu Deus, ele tá seguindo. Que nem aquele cara dos imóveis, né? Quando o cara do imóvel segue não sei quem, esse jogador vai vir, já tá vendo imóvel no Rio de Janeiro. Mas calma que o cara dos imóveis ainda não seguiu, não. Mas enfim, o jogador já segue o perfil oficial do Botafogo no Instagram. Sinal claro de que alguém do staff dele tá de olho no projeto esportivo do Botafogo. No mercado em que volantes de elite, né, saem aí, Danilo chegando por 22 milhões de euros, Marlon Freitas saindo por 35 milhões de reais, a estratégia do Textor é entrar antes que todo mundo possa pagar o preço caro por esse jogador e tentar transformá-lo num jogador pronto, no meio de um elenco ganhador de Libertadores, como é o do Botafogo, para revender, obviamente, para a Europa por um valor muito mais alto. Aí vai revender esse moleque por 10 vezes o que ele custou, para lá na frente comprar mais 2, 3 moleques desses, e é assim que a roda gira, né? Então, isso daqui conversa diretamente com o caso do Barreira, com o caso do Montoro, com a própria valorização do elenco e tentando usar a experiência daqueles campeões de Libertadores que estão aqui para dar aquela experiência para o elenco mesmo, né? Então, não é que o Botafogo vai virar um time sub-20, não é isso. Mas o Botafogo tem uma estrutura muito sólida atrás. Você querendo ou não, você tem o Neto com 10 anos de Europa, experiência pelo menos o cara tem, né? Embora ele não tenha conseguido render tecnicamente dentro de campo ainda. Você tem Pantaleão com experiência de Europa, jogador rodado. Você tem Bastos, você tem Barbosa, você tem Alex Telles, você tem Marçal, você tem Vitinho, tudo aqui, cara, macaco velho. Você tem o próprio Danilo, né? No time do Botafogo, na frente, você tem Savarino, tem Arthur Cabral, rodagem não falta a esse elenco do Botafogo. Não é verdade que somos um elenco de time sub-20 jogando um campeonato profissional. Agora, você vê que a reserva de valor técnica desse elenco está toda nos pés de jogadores sub-20. É impressionante. É impressionante. A reserva técnica de valor estão em jogadores sub-20. O próprio Nathan Fernandes é sub-20. Jogadores que nem despontaram tanto assim, a gente já nem tem aquela expectativa toda, são jogadores sub-20. O Agamés não chega para ser uma solução imediata, obviamente, né? Ele deve, inclusive, integrar o sub-20, imagino eu, por ser um jogador de 16 anos. Mas entra na mesma prateleira de apostas agressivas do Botafogo que podem mudar o patamar financeiro do clube com uma super venda para a Europa no futuro, né? O Botafogo está com o sub-20 cada vez mais forte. Inclusive, para essa copinha, o Botafogo está prometendo horrores, para quem sabe ganhar a sua primeira copinha, né? Um sub-20 competitivo que já treina no Espaço Lonier, integrado com o profissional, para que cada vez mais a gente possa usar jovens jogadores da base para poder compensar muitas lesões, coisas do tipo, que é o que vem faltando no Botafogo, né? Então tem essa história. E aí o Agamés, bem desenvolvido, jogando umas 2, 3 temporadas aqui, porque o jogador com 16 anos, eu imagino que ele vai ficar pelo menos até os 18, 19, né? Pelo amor de Deus. Mas jogando 2, 3 temporadas em alto nível, de Série A e Libertadores, paga várias janelas ruins do Botafogo, não tenha dúvida. Se você compra esse moleque, sei lá, 16 anos, estou imaginando algo aqui, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros no máximo, beleza? Você vende esse moleque aí por uns 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, já era.
Você pagou toda aquela janela ruim de Juan Cruz e coisa do tipo, né? Lógico que essa janela vai ser paga por outras vendas. A gente imagina que o Danilo vai ser vendido antes disso, né? Dentro do horizonte de 2, 3 anos, com certeza. O Danilo vai ser vendido antes disso, Montoro vai ser vendido antes disso, o Barreira vai ser vendido antes disso e o John Texel vai pedalando. Janela boa, fazendo dinheiro, janela ruim sendo paga pelas próximas janelas, né? E o torcedor mais atento aqui, cara, que tá aí ligadão na TV, vendo o canal do Manel, começa a perceber o padrão. Barreira, Riquelme, H-Mês, tudo na mesma linha de montar não só um time, mas uma prateleira de ativos exportáveis, né? Falando rapidinho aqui do caso do Barbosa, Barbosa é aquilo que a gente já vem conversando, o Botafogo ele está muito confiante de renovar com o Barbosa, Alex Telles também, tá? A renovação dos dois, eu não vou aqui morrer pela língua de dizer fiquem tranquilos, será renovado e tudo mais, porque depois da incrível decepção imposta pelo Marlon Freitas à torcida do Botafogo, a gente não pode aqui cravar que ninguém vai ficar no Botafogo, beleza? A gente vive num cenário de um mercado onde cada vez mais a gente pode confiar no jogador de futebol. Muita gente já não confia há muitos anos, né? Tratam 100% dos jogadores como se fossem grandes mercenários. Eu ainda acho que existem jogadores e jogadores, né? Eu olho para o caso do Alex Telles, eu olho para o caso do Barbosa, eu não consigo colocá-los na mesma gaveta do Marlon Freitas. Seria uma decepção assim ainda maior se eles saíssem por trocado a mais. Não é trocado, são milhões, mano. Você está romantizando. Cara, desculpa, cara. O Marlon Freitas não ganhava 2 salários mínimos no Botafogo, entendeu? Daqui até o final da carreira dele, eram milhões, dezenas de milhões de reais sobre a mesa. Beleza? Dezenas de milhões de reais sobre a mesa aqui até o final da carreira dele no Botafogo. Legal? E ele teria o salário dele valorizado. Então, o cara simplesmente trocou ser um ídolo no clube para ser mais um no Palmeiras. Eu não consigo ver o Alex Telles sendo burro dessa forma. Eu não consigo ver o Barbosa sendo burro dessa forma. Burro só o Mário Bittencourt lá e o Marlon Freitas. É a minha opinião, quero saber a sua. Se você achar que eu estou errado, pode me dizer aqui nos comentários. Valeu? Um grande abraço para vocês que ficam. Fala galera, fechando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado pela companhia de todos, peço gentilmente aí o like de vocês, tá, para manter aí o crescimento do canal, devagarzinho, mas tá indo, muito obrigado a todos. Para quem tá chegando agora, esse canal aqui traz notícia todos os dias do Botafogo, então fica aí à vontade para estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, que também é muito importante. Toda vez que sair uma notícia aqui no canal, vocês são avisados pelo YouTube, então fique esperto, tá bom? Ativa aí o sininho de notificação. Deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá bom? E no espaço de comentário do canal. Lembrando, a participação de vocês também é importante para o canal, ajuda demais o canal a também continuar crescendo. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, o canal aqui é para vocês, ele é de vocês, tá bom? Sem vocês o canal não existiria, então fiquem à vontade para vocês participar do jeito que vocês quiserem aí, fiquem à vontade, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e assim que sair notícias, a gente pega e joga aqui pra vocês, tá bom? Valeu, fui!